Senhores, vamos iniciar agora uma revisão da disciplina de Direito Penal 2, né, do terceiro período do curso de Direito da Uniron, dos campos do Shopping e dos campos da Mamoré. Né? Então nós temos aqui a disciplina, nós iniciamos o estudo lá pela teoria geral do delito. Né? Lembrando que com relação ao delito, o Brasil adotou a teoria bipartite, onde delito se divide em crime e delito se divide em contravenção penal. Né? Da seguinte forma, eu tenho aqui a infração penal que é gênero. Este gênero ele é dividido em duas espécies, delito e contravenção. E esse conceito de infração penal ele vai variar conforme o enfoque. Então perceba, sob o enfoque formal, infração penal é aquilo que assim está rotulado em uma norma incriminadora, sob ameaça de pena. Ou seja, infração penal é aquilo que está escrito na lei. No conceito material, infração penal é comportamento humano, causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, passível de sanção. Então, eu tenho aqui o conceito formal de crime, eu tenho o conceito material de crime. E ainda nós temos o conceito analítico de crime. Pelo conceito analítico de crime, é levado em consideração elementos estruturantes do crime, ou elementos estruturais, né, que compõem a infração penal, prevalecendo aqui o fato típico, a ilicitude, também chamada de antijuridicidade, e eu tenho aqui a culpabilidade, que é diferente de culpa. Culpa tem um outro conceito, culpabilidade que é um pressuposto para aplicação de pena. Então eu tenho aqui infração penal, como dito, é um gênero, podendo ser dividido em crime e contravenção, crime ou delito. Né? O Brasil adotou o chamado sistema binário, sistema dualista, né? Sistema bipartite, onde infração penal se divide em crime e contravenção. E pode ser que você encontre aí, na doutrina, né, a contravenção penal chamada de crime anão, ou delito liliputiano, e ainda de crime vagabundo. Né? Essa diferença entre contravenção e crime não guarda entre si uma distinção do ser, do bem jurídico protegido, uma distinção ontológica, guarda apenas uma distinção axiológica de valor. Então é assim, senhores, quem decide se é mais valorado é o legislador, ou se é menos valorado. Aquilo que é mais valorado, né, protegido como crime. Aquilo que é menos valorado vai para a lei de contravenções penais. O Miguel Reale, ele escreveu que o crime, ele é, aliás, a lei, a norma, né, é a expressão axiológica do querer social. Nesse sentido, este querer social, ele vai estar consubstanciado no parágrafo 1º, aliás, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Lá está escrito assim, ó: todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Né? Então, perceba, é o legislador que vai dizer se é mais valorado ou menos valorado, a depender lá do querer social. Então, os comportamentos mais graves são rotulados como crime, os comportamentos menos graves são rotulados como contravenção, e quem decide é o legislador, que representa lá, ao fim e ao cabo, o querer, desculpe, senhores, o querer social. Né? Então, o conceito analítico de crime, né, compreende as estruturas do delito, prevalece. Sob o enfoque analítico, o crime é composto de 3 substratos, como dito, fato típico, ilicitude
e culpabilidade, né? Esses três substratos, existindo esses três substratos, né, surge para o Estado o direito de punir, e esse direito se concretiza virando então o dever de punir, né? Surge então a punibilidade, que é consequência jurídica do crime. A consequência do crime então se consubstancia na pena. Então eu tenho aqui os substratos do crime, né? Nós dizemos que o direito penal ele só se preocupa com o que lhe interessa, né? O direito penal ele se preocupa só com fatos, mas não são com todos os fatos que o direito penal vai se preocupar. Por exemplo, um fato da natureza, choveu. Choveu não importa para o direito penal. Ah, mas choveu e morreu alguém. Para o direito penal também não importa. Vai ter uma implicação na questão das sucessões. No direito penal, não. O direito penal se importa com fatos humanos. E não são com todos os fatos humanos, que eu posso ter um fato humano que seja desejável. O direito penal se importa com os fatos humanos indesejáveis. Mas não são com todos os fatos humanos indesejáveis. São com aqueles mais graves, aqueles mais deletérios, né? Aqueles mais perniciosos, aqueles capazes de causar uma grave desarmonia social. Para esses, é tipificado como infração penal, como delito, como crime, né? Eu tenho aqui um crime. Este crime, ele vai possuir três substratos. Primeiro substrato, nós temos aqui o fato típico. Como segundo substrato do crime, nós temos aqui a ilicitude. E o terceiro substrato do crime, nós temos aqui a culpabilidade. Cada um desses substratos, por sua vez, possui seus próprios elementos. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Essa conduta que produz um resultado. Nos crimes materiais, é lógico. Eu tenho um nexo causal ou um nexo de causalidade. Isso nos crimes materiais. Se for um crime formal, eu tenho um nexo normativo. E eu tenho tipicidade. Tipicidade que é diferente de fato típico. Tipicidade é, ao fim e ao cabo, lá o encaixe da norma. O encaixe da conduta humana com o que está descrito na norma. Da seguinte maneira, percebam. Eu tenho aqui na norma a descrição de uma conduta. Por exemplo, matar alguém. Aí aqui no mundo fenomênico, alguém pratica uma conduta que se encaixa perfeitamente ao que está escrito aqui em cima da norma. Diante disso eu tenho lá uma tipicidade, eu tenho subsunção do fato ao tipo penal, né? Aí, senhores, a culpabilidade tem como elementos, o primeiro dele, a imputabilidade. Imputabilidade. O que é imputabilidade? É a possibilidade e a capacidade de saber o que se está fazendo, né? Saber o que se está fazendo. O segundo elemento é a chamada potencial consciência da ilicitude. É pelo menos potencialmente saber que aquilo é crime, né? E por último, nós temos aqui a exigibilidade de conduta diversa, né? A culpabilidade, ela é elemento também substrato, né, do crime. É importante ressaltar que se faltar qualquer um desses elementos, por exemplo, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime, né? Então, essa estrutura aqui é a chamada estrutura do conceito analítico de crime, que vai analisar estruturalmente, né, se aquela conduta possui todos os substratos e todos os elementos, né, que possibilitam lá a existência de um crime, uma infração penal, né, ou um delito. Dando continuidade aqui, senhores.
Conceito de fato típico, né? Vamos começar pelo início lá. O que seria o fato típico? Fato típico é um fato humano indesejado, orientado pelo princípio da intervenção mínima, também chamado de princípio da subsidiariedade ou da fragmentariedade, né? Consistente numa conduta causadora de um resultado, ajustando-se a um tipo penal. Enquadra-se lá ao que está determinado, descrito na legislação penal. Esse fato típico, como nós anotamos atrás, lá no desenho dos requisitos, ele tem, dos elementos, ele tem os seus próprios requisitos, sendo a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade penal. Então perceba, eu tenho uma conduta no mundo fenomênico que produz um resultado, né? Por exemplo, matar alguém. Essa minha conduta aqui, por exemplo, desferir tiros em alguém. Esse desferir tiro produz um resultado. Esse resultado morte só se dá por conta da minha conduta. Isso se chama nexo de causalidade. E a tipicidade, que é diferente de fato típico, né? Fato típico é estar descrito na norma. Tipicidade é o encaixe da norma, é a subsunção do fato no mundo concreto ao tipo penal, ao que está descrito na lei, é esse encaixar. Esses 4 elementos, né, eles formam lá o fato tipo, que é o primeiro substrato do crime. Né? Essa conduta que nós apontamos ainda há pouco, essa conduta ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa. O conceito de dolo e culpa no Código Penal brasileiro, ele está definido, previsto lá no artigo 18, né? Então faz assim, ó, diz assim, disse o crime, né? Disse o crime doloso, quando? O crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Nesse sentido, o conceito de dolo, então, é a vontade consciente dirigida a realizar, dolo direto, ou a aceitar realizar, dolo eventual, a conduta descrita no tipo penal. Então, na primeira parte aqui, ó, eu tenho o dolo direto. Na segunda parte, depois do ou, eu tenho o dolo eventual. A noção de dolo também não se esgota na realização da conduta. Abrange resultados e demais circunstâncias do crime. Por exemplo, às vezes alguém pratica uma conduta, mas ele está sob erro. Por exemplo, um caçador, ele vai caçar determinado animal e ele vê lá um movimento numa moita e ele desfere um tiro para matar o animal. E ele desferiu o tiro, ele acionou o gatilho, apontou a arma, porém, era uma pessoa que estava lá, né? Foi fazer alguma coisa ali no mato. Ele praticou a conduta, mas ele não tinha a intenção de matar alguém. Então percebam, ó, que o dolo não se esgota na realização da conduta. Vai ter que ser analisado circunstâncias e demais características aí, né? Esse dolo, ele possui 2 elementos. Então, quais são os elementos do dolo, né? O primeiro elemento é a vontade, ou seja, é o elemento volitivo. O elemento volitivo está relacionado à vontade de praticar a conduta proibida pela norma. E o elemento intelectivo, consciência da conduta e do resultado. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Eu tenho a vontade de fazer e eu sei o resultado que essa minha conduta vai produzir. Por exemplo, eu tenho vontade de desferir os disparos na vítima e eu sei que esses disparos aqui vão produzir o resultado morte. A liberdade da vontade, ela não é elemento do dolo, mas circunstância a ser analisada na culpabilidade. Por quê, senhores? Porque eu tenho circunstâncias que podem dirimir a culpabilidade, são as chamadas dirimentos de culpabilidade. Por exemplo,
marginais entram em uma casa, pegam a família do gerente de um banco de refém e exigem, sob ameaça, que esse gerente vá até a agência e pegue o dinheiro que está no cofre e traga para eles. O que ele vai fazer? Ele vai. Porque não se exige dele uma conduta diversa. É a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Perceba, senhores, que quando ele vai no banco, ele tem vontade de ir e ele sabe o que ele está fazendo. Tem conduta, tem resultado, tem nexo de causalidade, tem tipicidade, é ilícito, ele é imputável, ele tem condições de entender o caráter ilícito da conduta, mas ele não tem condições de se posicionar conforme esse entendimento por conta dessa coação moral irresistível, né, que vem lá eliminar, acabar com o elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, se eu não tenho exigibilidade de conduta diversa, eu não tenho culpabilidade. Se eu não tenho culpabilidade, eu não tenho crime, né? Então, essa liberdade da vontade, se ele fez livremente ou se ele foi coagido, vai ser analisado na culpabilidade e não aqui no fato típico, né? Então, se eu tenho consciência do que estou fazendo, mais vontade, eu estou diante do dolo. Se eu tenho a vontade livre, eu sou o culpável, né? Eu tenho lá, exige-se conduta diversa, tenho imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, eu tenho culpabilidade, eu sou o culpável, né? Então, consciência mais vontade, livre, né? Produz lá o dolo. Se a vontade não é livre, pode-se estar ausente a culpabilidade diante de uma chamada dirimente de culpabilidade, entre elas aí a chamada coação moral irresistível. Continuando aqui nossa revisão, senhores. Quando há um crime, esse crime ele é praticado por alguém. Lá no início nós dissemos e anotamos que o direito só se importa com fatos humanos indesejados. Então, essa classificação do crime quanto o sujeito ativo, o sujeito ativo é essa pessoa, esse humano, que pratica a conduta. O sujeito ativo é quem pratica a conduta. Ou deixa de praticar se for um crime lá omissivo, né? Ele se enquadra como sujeito ativo, né? Quando a lei exige alguma característica especial do agente, nós temos um crime próprio. Quando ela não exige, nós temos um crime comum. Então, o crime comum é quando o tipo penal não exige qualidade especial do agente, por exemplo, homicídio. Qualquer um pode matar alguém. Não precisa ser homem, ser mulher, ser funcionário público, ser militar, né? Agora, quando o crime exige uma qualidade, nós chamamos de crime próprio. É quando há necessidade de uma condição especial do agente. Então, o crime de peculato, ele é o crime praticado por funcionário público. Então, para praticar peculato, tem que ser funcionário público. O conceito de funcionário público está lá no artigo 327 do Código Penal Brasileiro, e é condição para a prática desse crime. Se eu tenho a exigência de uma condição especial, eu estou diante de um crime próprio. E nós temos ainda o chamado crime de mão própria ou de conduta infungível. Esse crime de mão própria é aquele crime que, além da condição especial do agente, somente ele pode executar. Por exemplo, aqui, o falso testemunho. Senhores, só a testemunha é que pode praticar o falso testemunho. Só o perito é que pode praticar a falsa perícia, né? Então, continuando aqui a nossa pequena revisão, nós temos o sujeito ativo, que é quem pratica a conduta. O sujeito passivo é aquele sujeito que sofre a conduta, né? O sujeito passivo, então, é a pessoa ou ente, e perceba que aqui, né, não precisa ser uma pessoa física, que sofre as consequências da infração penal. Pode ser uma pessoa física
uma pessoa jurídica, né? Ou um ente determinado, por exemplo, a família, né? Por exemplo, a coletividade, são chamados crimes vagos, né? As expressões vítima e sujeito, elas não são sinônimas, senhores. Por quê? Porque vítima é gênero e sujeito passivo é uma espécie desse gênero. Olha só, um exemplo aqui, né? Um exemplo. Aqui é tentativa. Deixa eu mudar a cor aqui, peraí. Ficou errado na minha escrita aqui. Vamos lá, gente. Olha só, aqui ó, é tentativa. Tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio. Alguém que tentou dar cabo da própria vida, ele foi vítima de suicídio, mas ele não é sujeito passivo, porque ele mesmo foi o causador da sua lesão. Eu não tenho um sujeito ativo, até porque o suicídio, senhores, ele não é crime. O Código Penal ele vai criminalizar não o suicídio, ele vai criminalizar o induzimento, a instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação e a automutilação, né? A prática em si do suicídio não pode ser punida simplesmente porque se ele obteve sucesso, morreu, né? Então, primeira causa de extinção da punibilidade também não é previsto, né? Não é previsto como crime. E se ele tentou o suicídio e não conseguiu, eu também não tenho como punir, simplesmente porque não está no tipo. Vamos lá. Classificação da vítima para a criminologia, né? Para a criminologia, a vítima pode ser classificada aí, né, da seguinte forma: a vítima completamente inocente, também chamada pela criminologia de vítima ideal, é aquela que não tem nenhuma participação no evento criminoso, né? É alguém que foi vítima mesmo, estava no lugar errado e na hora errada. Estava passando pela rua, alguém colocou um explosivo lá, a prática de um terrorismo, ele é uma vítima inocente. Nós temos a chamada vítima menos culpada do que o delinquente, também vítima por ignorância, né? É aquela pessoa que de alguma forma contribui para a prática do crime. Ou ele se coloca numa situação de vulnerabilidade, estando em um local perigoso, ou ele sai do banco contando dinheiro, está expondo joias, né? Está expondo um objeto de valor, está conversando na frente de casa com o vizinho com o portão entreaberto, passam marginais e rendem essas pessoas. Então, é aquela situação em que, mesmo sem querer, por ignorância, a vítima de alguma maneira colabora lá com o perpetrador, com o criminoso, né? Temos aqui alguns exemplos, né? Frequentando locais perigosos, tentando expondo objetos de valor, entre outros, né? E nós temos a chamada vítima tão culpada quanto o delinquente. Este aqui é interessante, senhores. Vítima tão culpada quanto o delinquente é aquela cuja a participação ativa é imprescindível para a classificação do crime ou para a caracterização do crime, né? Por exemplo, o conto do bilhete premiado, né? Estelionato com torpeza bilateral. O que é o estelionato com torpeza bilateral? Um estelionatário, um criminoso, ele se aproveita da ganância da sua vítima, né? No caso do bilhete premiado, oferece um bilhete premiado e a vítima, na intenção de se dar bem, acaba lá colaborando, né, com o criminoso, transferindo dinheiro, algo nesse sentido. É por isso que se chama estelionato com torpeza bilateral, onde a participação da vítima ela é preponderante e imprescindível para a caracterização do crime. E temos ainda depois a chamada vítima tão culpada quanto o delinquente. A vítima tão culpada quanto o delinquente, a criminologia também trata como vítima provocadora, né? Nos homicídios e lesões corporais, aqui é lesões, né? Escrito lesões corporais, praticadas após a injusta provocação da vítima, né?
A vítima vai lá, injustamente provoca o autor que pratica um crime de ímpeto, né? Ímpeto. Ele não planejou nada, mas movido por aquela situação, ele vai lá e pratica aquele crime. Nós temos também o último, né? É a vítima como única culpada, né? Vítima como única culpada. Por exemplo, no caso do suicídio, onde eu não tenho um sujeito ativo, né? A roleta russa, não há crime, né? Neste caso aqui, eu tenho vítima, mas eu não tenho crime. Por que eu não tenho crime? Porque eu não tenho essa descrição aqui no tipo penal. É relevante mencionar os aspectos que circundam a vítima, né? Denominados de vitimização primária, secundária e terciária. Inclusive, na semana passada, foi sancionada uma lei que trata da revitimização e da vitimização secundária, né? Então, o que significa isso aí? Alguém que foi vítima de um crime, novamente é colocado, por vezes, pelo Estado, né? Nessa condição de reviver aquilo, né? Que ele passou quando sofreu aquela violência física ou moral, né? Então, a vitimização primária é aquela que decorre do delito, né? A vítima foi roubada, foi agredida, tentaram matá-la, né? A vitimização secundária decorre do constrangimento de um processo. Um processo penal, senhores, ele é muito doloroso, porque você vai ouvir vítimas, você vai ouvir testemunhas, ele vai reviver tudo que ele passou, ou ela, né? Então, o próprio processo já é um constrangimento. E a vítima terciária vai ser aquele decorrente da estigmatização, né? Ou abandono que certos delitos trazem às suas vítimas. Por exemplo, houve um estupro coletivo, aquela moça foi exposta, né? Depois ela foi exposta de novo no processo, e depois ela sofre de novo lá um abandono, né? Uma estigmatização. E aí eu tenho lá a vitimização primária, secundária e também ali a terciária. O sujeito passivo, que é diferente de vítima, né? Vítima é o gênero, o sujeito passivo é das espécies, né? Ele pode ser classificado em sujeito passivo constante, mediato, formal, geral ou genérico, que sempre será o Estado. Interessa ao Estado a manutenção da paz social, né? A manutenção da ordem pública interessa ao Estado. Então, qualquer crime, ele vai ter o Estado como sujeito passivo mediato. E nós temos o sujeito passivo eventual, né? Também chamado de sujeito passivo imediato, né? Material, particular ou acidental, que é o titular do interesse penalmente tutelado. Então, eu tenho lá alguém que tem um telefone celular, esse telefone celular é roubado de alguém, a vítima imediata é o proprietário, né, que teve lá o seu patrimônio lesado, e a vítima imediata é o Estado, para o qual interessa a não prática de crimes, porque ele interessa a manutenção da paz social. Dando continuidade aqui, senhores, quando alguém é preso e é condenado, ele vai ficar durante algum tempo respondendo pelos seus atos, né? Respondendo preso. E recentemente houve uma mudança no quantum da pena. Embora alguém possa pegar uma pena muito alta, o artigo 10 da Lei de Contravenções Penais limita no máximo de cumprimento por uma contravenção em 5 anos. E o artigo 75 do Código Penal Brasileiro limita em 40 anos. Então, ainda que o cara tenha sido condenado lá a 300 anos de reclusão, quantos anos ele vai ficar preso? No máximo 40, né? No máximo 40 anos. Então, eu tenho aqui os sujeitos do crime, né? Ativo e passivo. Sujeito ativo do crime é a pessoa que pratica a infração penal. Quem pode ser sujeito ativo? Qualquer pessoa física capaz e maior de 18 anos. Por quê? Porque o artigo 228 da Constituição Federal fala expressamente que o menor de 18 anos ele é inimputável. Então, o menor de 18 anos não pratica crime, ele pratica ato infracional, né?
Tem que ser capaz por quê? Porque tem que ter imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade. Então, qualquer pessoa física capaz e com 18 anos ou mais pode praticar um crime sendo aí sujeito ativo. A pessoa jurídica pode, né? Sim, né? A resposta é sim. A pessoa jurídica pode sim figurar como sujeito ativo, né? Por determinação constitucional. Artigo 225, parágrafo 3º, anuncia que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Agora é lógico, senhores, que a punição da pessoa jurídica vai ser uma punição que se adequa à sua condição, porque o ente coletivo, chamado aqui de ente coletivo, que é a empresa, é um ente fictício. A empresa não tem um corpo que você pode prender ela, por exemplo, mas podem ter outras penas, como a sua extinção, por exemplo, como a proibição de contratação com o Estado, entre outras questões aí. Temos aqui o mandato constitucional, né, de criminalização que possibilita a prática de crime por pessoa jurídica, né? Já foi dito, né? O artigo 225, ele tem um mandado constitucional determinando que se criminalize, e o artigo e a lei 9.605, no artigo 3º, ele vem trazendo aí essa criminalização. Então fala assim o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, lei 9.605, né? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, por exemplo, aquelas empresas que têm conselho administrativo, né, no interesse ou benefício de sua entidade. Então é possível lá essa penalização, desde que seja adequada essa punição à sua condição, né? Então, quando que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada? Crime ambiental, delito cometido por decisão de seu representante, no interesse ou benefício da entidade, né? Tem algumas correntes que negam, uma primeira corrente que diz que não é possível uma empresa cometer um crime, simplesmente porque o direito se preocupa com fatos humanos e a empresa não teria como decidir, né? Mas há uma segunda corrente, que é a que prevalece, né? Que diz o seguinte, que é possível sim a prática de crime, né, por pessoa jurídica, desde que a responsabilização, né, seja adequada com a sua prática, com a sua condição. Então fala assim, apenas pessoa física pratica crime, entretanto, nos crimes ambientais, havendo relação objetiva entre o autor do fato típico e ilícito e a empresa, né, ou do seu órgão colegiado, né, no interesse ou benefício da entidade, admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica, sim, apesar de somente pessoas humanas, né, praticarem crimes, ela e a pessoa jurídica serão responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente nas infrações ambientais e, naturalmente, né, que essas infrações respeitando lá a condição da empresa. Não tem como você prender uma empresa. Por quê? Porque a empresa é um ente fictício. Então, senhores, aqui nós concluímos a nossa revisão, né? Teremos aí uma prova essa semana. Nada do que não tenha sido discutido em sala de aula, né? Então, existe uma tríade, né? Uma trilha de sucesso, que é a leitura da lei seca, a leitura da matéria e a resolução de questões e a aula, né? Então, vejo vocês aí no dia da prova. Boa prova a todos e bons estudos. Até mais.